Sabe aquela sensação de que a gente está sempre numa luta, né? Uma luta constante para tentar controlar cada detalhe da vida? Pois é. Hoje a gente vai explorar uma ideia muito poderosa, a de que talvez exista um jeito mais fácil de navegar por tudo isso. Uma orientação que não vem do esforço, sabe? Mas sim da escuta. Então, o nosso ponto de partida é essa frase aqui: todos os milagres significam vida. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a verdadeira orientação, ela não vem daqueles planos super rígidos, sabe? Daquele controle excessivo que a gente tenta ter. Vem, na verdade, de uma conexão com o fluxo da vida. É como se fosse um convite para a gente sintonizar uma outra frequência, uma outra voz que fala dentro da gente. Ok, uma voz além do ego. Como é que essa orientação fala? Bom, que voz é essa, afinal? Pensa assim: dentro da gente tem um diálogo constante, quase uma briga entre duas forças. De um lado está a voz do ego. Sabe como é? Barulhenta, ansiosa, sempre lá na frente, preocupada com o futuro. E do outro tem uma voz bem mais sutil, mais calma, totalmente focada no agora. Vamos dar uma olhada em como cada uma funciona? E aqui a diferença fica gritante. De um lado, a gente tem a energia do ego. É tipo um labirinto de planos, de projeções que só serve para gerar ansiedade, né? O ego tenta prever tudo, controlar tudo. Agora olha o outro lado. Calma, presença. A orientação que vem da vida não tá nem aí pro futuro. Ela simplesmente ilumina o caminho, sabe? Um passo de cada vez. Traz clareza só pro agora. E esse é um ponto-chave, viu? Essa orientação mais profunda, ela é precisa, é cirúrgica. Ela não te joga um monte de informação desnecessária, não gera mais ansiedade. Pelo contrário, ela entrega exatamente o que precisa ser dito, na hora certa, com um único objetivo: acalmar, trazer clareza e não confusão. Certo. Então, vamos lá. O que um milagre realmente é? A gente vai precisar redefinir esse termo. Porque se a gente pensa em milagre como aqueles eventos impossíveis, grandiosos, sabe? A gente está perdendo o ponto central. Nessa perspectiva aqui, o milagre não é uma exceção, é um jeito de viver. É algo muito mais íntimo, mais prático e que está acessível para todo mundo. O milagre, na prática, é basicamente isso: uma afirmação da vida. É uma escolha consciente que a gente faz a cada momento de sintonizar na voz da paz, em vez de ficar ouvindo aquela estática do medo. Ou seja, não é nada que acontece lá fora, é uma virada de chave aqui dentro. E como é que isso aparece no dia a dia? Bom, geralmente de formas que o nosso ego acha simples demais, até bobas. Enquanto a mente está lá criando planos super complexos, a orientação da vida pode ser só um sussurro. Liga para fulano. Ou, o que talvez seja o mais difícil de tudo, fica em silêncio. Ou ainda, não faz nada. São ações pontuais, cirúrgicas, perfeitas só pro agora. Tá, mas como é que a gente diferencia as duas vozes? Tem um teste bem simples, na verdade. A resposta está no corpo, na sensação. Se aquela orientação, por mais simples que ela pareça, te traz calma e te joga de volta para o presente, então ela vem da vida. Agora, se ela gera mais ansiedade, se te joga para um futuro cheio de incerteza, aí pode ter certeza, é o ego no comando. E isso leva a gente para uma pergunta que, olha, é inevitável. Se essa orientação traz paz, por que a nossa mente resiste tanto a uma coisa tão simples? Por que é tão difícil só confiar? Bom, porque a mente resiste. É eterna luta entre controle e confiança. A raiz de toda essa resistência está na nossa programação para controlar tudo. A gente acredita que se planejar o suficiente, se forçar a barra, a gente vai estar seguro. Só que esse desejo de controle, na verdade, é só um sintoma, né? Um sintoma de uma falta de confiança profunda de que a vida por si só pode nos sustentar. E aí está o grande conflito. A nossa mente, que é super ansiosa, ela quer o quê? Ela quer um mapa completo da viagem, com todas as paradas, todas as garantias. Mas a vida não trabalha assim. Ela oferece só o próximo passo. É como se ela desse uma lanterna que ilumina só 1 metro à sua frente. E para o ego, que vive de certezas, nossa, essa incerteza é apavorante. E olha só essa frase. Para pensar um pouco no que ela significa. Tudo que é real se revela sem esforço. Isso quer dizer o seguinte: o caminho certo, ele se desenrola com uma certa leveza. Aquela sensação de que a gente tem que forçar, que tem que lutar, empurrar as coisas, isso é um sinal. Um sinal claro de que a gente está desalinhado, operando pela resistência do ego e não no fluxo natural da vida.
Certo. A prática da escuta, um convite à entrega consciente. Porque, né, tudo isso é muito bonito na teoria, mas e na prática? Como é que a gente cultiva essa escuta? Existe um exercício bem simples, um convite mesmo, para a gente experimentar o que essa tal de entrega consciente significa. O processo é incrivelmente simples. São 2 passos. Primeiro, mentalizar. Dizer silenciosamente uma frase de entrega. E o segundo passo, que é o mais importante, é só observar. Observar a sensação que vem depois, sem forçar nenhuma resposta. A meta aqui não é receber uma mensagem ou ter uma visão, nada disso. É simplesmente perceber a mudança na sensação interna quando a gente solta o controle, sabe? E resistir àquela vontade da mente de já preencher o silêncio com mais planos. E a frase de entrega é essa aqui: Espírito Santo, decide por mim. Quando a gente pensa isso, a ideia não é resolver o problema, é entregar o problema. É um ato de humildade, de reconhecer que talvez a nossa mente, com toda aquela ansiedade e aquele barulho, talvez ela não tenha a melhor solução agora. E no fim das contas, o teste é simples. A gente consegue saber de onde vem a nossa orientação pelo resultado que ela traz, pelo fruto dela. O caminho do ego, que é baseado no controle, vai dar sempre em quê? Tensão, exaustão. Já o caminho da vida, que é baseado na confiança, vai levar sempre para o descanso, para a paz. Fica então essa pergunta final para a gente refletir. E se toda a nossa ansiedade sobre o futuro pudesse simplesmente se dissolver? Se a gente confiasse que o próximo passo é, de fato, tudo o que a gente precisa saber agora?